26 de agosto de 2020, eu sou Verusa Figueiredo, sejam todos bem-vindos. Esse vídeo é um vídeo resposta, certo? Da senhora Arileide Martiliano. Ela deixou a sua dúvida e eu resolvi, depois que eu li a sua dúvida, a sua pergunta, resolvi fazer um vídeo porque vai servir tanto para ela quanto para outras pessoas que têm a mesma dúvida ou que estão passando pelo mesmo problema, certo? Bom, ela diz assim: bom dia, Verusa. A minha aposentadoria veio indeferida. Sou trabalhadora rural e contribuo mensal com o Sindicato dos Trabalhadores, certo? O INSS alega que eu não contribuí com nada, mas eu tenho todas as provas de contribuição. Bom, isso significa que a senhora contribuiu na época, antes de dar entrada no seu requerimento para a sua aposentadoria, que a senhora contribuiu com o sindicato da sua região, certo? Pois hoje não existe mais essa possibilidade. Hoje, as pessoas, os trabalhadores rurais, contribuem diretamente com o INSS, através de Carnê, através de RGPS, certo? Bom, segundo ponto. A senhora, quando recebeu a notificação do INSS, a senhora buscou alguma informação, alguma resposta do sindicato, onde a senhora pagou ou pagava todas essas parcelas, essas mensalidades? Qual foi a resposta deles sobre esse assunto? Bom, outro problema que a senhora precisa resolver. Quando a senhora recebeu o resultado do INSS dando indeferido, indeferido significa negado, na linguagem popular simples, certo? Quando o INSS negou o pedido de benefício que a senhora fez aí, a senhora pediu a revisão do seu processo novamente, a senhora enviou alguns documentos que faltava, ou a senhora fez ali, uma cartinha, quando a gente faz ali, pede a revisão daquele processo, a gente escreve o porquê a gente não concorda com o INSS, com a resposta dada pelo INSS, no caso de uma negativa, Então, a senhora colocou ali, a alegação, as provas que de fato a senhora pagou todas as parcelas, os 180 meses, que é referente a 15 anos. Bom, se a senhora não fez isso, a senhora deve buscar um advogado, certo? Ou, na segunda hipótese, na primeira hipótese, a senhora peça a revisão desse processo, certo? A senhora, se não sabe fazer isso, peça alguém que reenvie novamente essa revisão, esse processo para ser revisado novamente. Se nesse espaço de tempo tem 30 dias, certo? Porque quando você recebe uma resposta negativa do INSS, a gente tem 30 dias corridos para pedir a revisão daquele processo, certo? Com as nossas alegações, de que a gente não concorda com aquela resposta, certo? Se o INSS novamente negar ou vir com uma exigência, fica mais fácil no caso de uma exigência, porque basta a gente buscar as documentações que está sendo exigido ali pelo INSS, certo? Para dar andamento aí ao processo. Mas no caso de uma segunda negativa, ser negado, ser indeferido novamente, certo? Aí sim precisa de um advogado para dar entrada aí através da justiça, certo?
Você deu entrada primeiro no seu requerimento de forma administrativa, né? Eles analisaram ali, concluíram o seu processo e deram a resposta indeferido, que na linguagem popular é negado mesmo, certo? Ou, se depois da conclusão veio uma exigência, que é falta de documentos, falta de informações, mas para dar andamento ao seu processo, resta ali apresentar as documentações exigidas, certo? E no caso aí de deferimento, na palavra, na linguagem popular, que é aprovado, né? Seu benefício foi aprovado e resta aí agora finalizar o processo e a senhora receber a sua cartinha de concessão, certo? Bom, mas vamos de novo aqui a dúvida da senhora. O INSS alega que a senhora nunca contribuiu, a senhora não tem nenhuma contribuição digitalizada no CNIS, certo? Primeiro, quando o INSS normatizou essa nova regra, depois da reforma da Previdência, os sindicatos que tinham todos os dados dos trabalhadores rurais tinha por obrigação atualizar todos os dados no novo sistema do INSS, conhecido como CNIS, que é onde está todos os dados dos trabalhadores, certo? E pessoas que pagam, que contribuem com o INSS, os dados têm que estar lá, mês a mês, ano a ano, cada um dentro das suas regras aí, obtidas pelo INSS, certo? Ponto. Se a senhora tem todas as provas, como a senhora disse aqui, certo? O que a senhora vai fazer? A senhora recorreu ali, Se a senhora recorreu desse processo, aí se vier novamente a nova negativa, a senhora busca através da justiça. A senhora pega toda a papelada, apresenta para um advogado que entenda de previdência, certo? Para que ele também não enrole a senhora, certo? E ele vai falar para a senhora quais são as provas que são válidas. Se a senhora tem ali todos os tempos de fato pago, se o tempo de contribuição está todos quitados ou falta meses ou parcelas a pagar, certo? Então, tudo isso o advogado vai passar aí para a senhora, certo? Mas a senhora tem que saber do sindicato da sua região o que ele fez com os dados da senhora, porque a senhora estava pagando para eles. E como é que o INSS não reconhece nenhuma parcela? O que eles estavam fazendo com o seu dinheiro e com seus dados, certo? Então, aqui vai tanto para a senhora, deixa eu conferir o nome da minha amiga aqui, ela é Arileide Martiliano, certo? Então, isso vale tanto para a senhora como para qualquer outro aí que esteja com essa mesma situação, certo? Então, a senhora, se veio, tem menos de 30 dias, a senhora recorre aí desse processo, né? Envia novamente, envia os dados que a senhora quer acrescentar, né? Se a senhora concorda ou não, a senhora vai escrever ali um relatóriozinho, certo? Explicando qual é o seu argumento sobre a negativa do INSS, certo? Bom, e no último caso, aí um advogado. O advogado vai falar para a senhora qual o caminho correto a seguir para a senhora ter os seus direitos a este benefício, a esta aposentadoria dentro da lei, tá bom? Se houve erro do sindicato, eles vão ter que restituir, né? Se alguma coisa houve, porque se a senhora pagou o sindicato todo o tempo e no INSS não tem nada sobre os seus dados, sobre quitação de suas parcelas, algo de estranho tem de fato, certo?
Então, é preciso que a senhora tenha acesso ao seu CNIS, certo? É preciso que a senhora tenha acesso ao sindicato para saber o porquê não está no sistema do INSS as suas parcelas quitadas, né? Porque antes era isso mesmo. Minha mãe pagou, né? Minha mãe pagou 14 anos e 8 meses de parcelas, né? Ali ao sindicato da região, né? Onde a gente morava, certo? E nesse meio tempo chegou a idade dela se aposentar, que é com 55 anos as pessoas, as trabalhadoras rurais, os trabalhadores, né? E ainda faltava ainda tempo. E o sindicato disse que ela só tinha pago 14 anos e 8 meses. Mas, pelas contas dela, ela tinha mais, certo? Então, ela buscou os papéis, que nem a senhora diz que a senhora tem os papéis, ela também tinha esses papéis e ela apresentou, né? Onde, de fato, ela tinha muito mais de 14 anos e 8 meses de pago. Então, é preciso que a senhora vá no sindicato, verifique o porquê que o INSS não está reconhecendo o seu tempo de contribuição. Se o sindicato não tiver uma resposta aplausível para a senhora, se tiver ainda dentro do tempo de 30 dias dessa negativa do INSS, a senhora peça de novo, né, uma revisão do seu processo, porque isso depende, muitas vezes, do servidor, né? O servidor pode negar um benefício de uma pessoa meramente por falta de atenção, por falta de cuidado ali na análise daquele processo, na conclusão daquele processo, certo? Tem pessoas que trabalham por amor, por carinho, né? Por se impor no lugar do outro, por se importar com os outros, com o sofrimento, com a idade dos outros. Já tem outros, né, que não tá nem aí, está ali meramente pelo salário do mês, né? Outros, além do salário, puxa o saco do patrão. A gente sabe que isso acontece em todos os meios, certo? Então, muitas vezes, na segunda revisão do seu processo, falta apenas ali uma exigência, que é mais fácil da senhora aí apresentar os documentos, certo? E dar andamento no seu processo e ter o seu processo aí deferido, aprovado, certo? Ou se, de fato, não houver o tempo de contribuição, o advogado ele vai saber conduzir aí todo o processo, vai saber o que está faltando, o que não está faltando, quais documentações precisa, qual aqueles que já está dentro da regra, né? Então, tudo isso faz parte aí para o andamento de forma até mais rápida, vamos dizer assim, ou que não cometa mais erros, porque um advogado ele vai apresentar exatamente as documentações que necessitam para aquele tipo de aposentadoria, para aquele tipo de processo de benefício, certo? Então, eu aconselho a senhora a tomar aí 3 caminhos, de acordo com o que a senhora está nesse momento. Se a senhora tem apenas 30 dias que recebeu, ou antes de 30 dias que recebeu esse processo, a senhora, né, recorra aí dentro do próprio Meu INSS, tem essa possibilidade, certo? A senhora faça aí novamente, envie os papéis caso a senhora ache que esteja faltando, certo? Peça a revisão do seu benefício e quem sabe não é tão, né, complicado como parece ser da primeira vez que a senhora deu entrada no seu requerimento. Na segunda opção, o sindicato ele deve saber o que fez com as parcelas, com os valores que a senhora pagou ao sindicato, certo? E na terceira opção, a senhora procure um advogado para que repasse aí tudo que falta
para a senhora dar novamente a entrada nesse processo, certo? Então, pessoal, é isso, né? A situação dela pode ser simples, né? Mas também pode ser complicada, porque ela falou aqui só uma parte superficial, mas eu acho que o sindicato tem mais alguma coisa a falar sobre esse assunto, certo? Bom, a senhora Arileide Martiliano, né? Eu vou mostrar para vocês que eu estava aqui respondendo deixa eu mostrar aqui, que aqui tá melhor. Aqui. Estava respondendo a vocês, meus amigos, que deixam lá suas dúvidas, seus comentários, seus elogios, né? As suas opiniões aí como um todo, certo? Então, um grande abraço a todos vocês, um grande abraço à senhora que confiou aqui no meu canal, que confiou uma resposta. Então, a resposta é essa, certo? Um beijo enorme, até o próximo vídeo, se assim meu Deus permitir. Tchau, tchau.